Minha diretoria, boa noite a todos. Boa noite a todos, porque realmente nós temos um time brasileiro agora em situação complicada. Tirando, obviamente, Galo e Fluminense, que alguém tem que cair, né? Não tem jeito, o brasileiro tem que sair. O Palmeiras já foi também, porque também encontrou outro brasileiro pelo caminho. E esse aí a gente tava contando, né? A gente já acho que era meio que certo que o Flamengo teria boa chance hoje de classificar. O time do Peñarol é muito grande, para deixar claro, né? Antes que alguém já venha com porque o Flamengo tem obrigação, é um absurdo perder do Peñarol. Não tem nada disso. O Peñarol é um time muito grande. Estamos falando de um pentacampeão da Libertadores, tricampeão mundial. Estamos falando de outro brinquedo, irmão. Não estamos, por mais que os Enzos achem que não, é outro brinquedo, né? Então, foda, jogou pra caralho o Peñarol. Ao contrário do que o São Paulo fez ontem. Então hoje o Peñarol explica didaticamente tudo aquilo que eu falei aqui ontem, que os São Paulinos ficaram putinhos comigo, né? Hoje o Peñarol explicou tudo aquilo que eu queria falar ontem, não preciso falar mais nada. O Peñarol fez exatamente aquilo que o São Paulo poderia ter feito ontem, que é, eu vou ficar na defesa, eu vou jogar, mas quando eu tiver a bola eu vou jogar, eu vou ter uma opção, né? O Peñarol foi lá e jogou como um time grande deve fazer, coisa que o São Paulo ontem não fez, e por isso que eu fiquei revoltado. Eu queria ver isso aí. Joga na defesa, tal, o adversário é melhor, mas joga futebol quando você tem a bola. Essa é a lógica. E ver o Aguirre ofensivamente jogar mais futebol do que qualquer outro time é assustador, porque o Aguirre é um puta de um retranqueiro. Né? Mas enfim, cara, tem muita coisa pra gente falar hoje. Muita coisa, porque esse resultado aqui pode interferir na seleção brasileira. É nesse nível a coisa vai, tá? Então, esse resultado aqui de hoje, ele pode chacoalhar o futebol brasileiro consideravelmente. Por quê? Porque o Tite hoje é altamente responsável pelo resultado de hoje, na minha opinião. O Flamengo vem mal, com sérios problemas, questões físicas, contusões, discussão sobre o departamento médico, sobre condicionamento físico, uma série de coisas. Fato é que o Tite não conseguiu encaixar, e no único momento que ele encaixou foi naquele jogo contra o Galo, naquela sequenciazinha ali, quando ele encaixou, foi a hora que veio a Copa América, perderam os jogadores, contusão e tal, e dali pra frente não foi mais. Então, o Tite não consegue encaixar o time do Flamengo, não tá rolando. Se a diretoria do Flamengo quiser mandar o Tite embora, é justificável. Esse trabalho do Tite não está funcionando, é ruim. Hoje, especificamente, eu tenho uma leitura um pouco mais simples de onde é que o Tite cometeu o erro mais grave, na minha opinião. Quando o Tite perdeu, vamos para a cabeça do Tite, o drama do Tite, tá? Qual que é o drama do Tite? Eu perdi 2 jogadores que atuam abertos pelo lado esquerdo. E o Tite só sabe jogar num esquema. O Tite é um cara que dificilmente ele tem 2 esquemas de jogo. Ele tem um esquema, ele vai morrer com esse esquema. O esquema dele é um cara aberto para cada lado e tal, e é isso, meu irmão. Quando é que ele perdeu os 2 jogadores da esquerda, né? Ele perde o Michael e ele perde o Cebolinha, ok? Quando ele perde os 2 jogadores da esquerda, ele perde também o Luiz Araújo na direita. O reserva do Luiz Araújo é o menino que me fugiu o nome agora, o equatoriano. Como é o nome dele? Caceta. Caralho, o Plata. É o equatoriano que joga do lado direito. Ok? Então, temos aqui temos uma como é que fala? Temos um entendimento aqui, né? Nós temos 2 centroavantes, Pedro e Gabigol. Nós temos 2 jogadores do lado direito. Nós temos 2 jogadores do lado esquerdo, só que do lado esquerdo tem um terceiro, que é o Bruno Henrique. O que acontece com o Flamengo? O Gerson jogando de ponta direita, por mais que ele não jogue mal, eu acho um puta desperdício. Mas, pô, não dá pra tirar nem o De La Cruz nem o Arrascaeta. Pô, então talvez dê pra você jogar num 4-4-2, ou talvez dê pra você fazer um losango, talvez dê pra você fazer outra coisa, mas não, o Tite ficou com aquele esquema na cabeça desde o começo do ano. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha pontas esquerdas e pontas direitas muito bons. Quando ele perde os 2 pontas esquerda, um ponta direita e os 2 centroavantes, o que na minha cabeça um treinador faz nessa hora, até pra dizer pro grupo a confiança que ele tem nos jogadores que ele tem? Quem é o meu 9 reserva? É o Carlinhos, joga o Carlinhos de 9. Quem é o meu ponta esquerda reserva? É o Bruno Henrique, joga o Bruno Henrique. Quem é o meu ponta direita reserva? É o... que eu já esqueci o nome dele de novo. Meu cacete, eu tô... Caralho, a idade tá foda pra mim aqui. Puta que pariu. Eu consegui esquecer o nome do Plata. Consegui esquecer o nome do cara 2 vezes em 1 minuto. Bota o Plata na direita. Você tem 3 jogadores que vão jogar na mesma posição.
Cada um vai jogar na sua posição. Você tem um mínimo ali de um fluxo de jogo, de uma maneira de jogar, onde está cada jogador confortavelmente na sua posição. Aí você bota o Gerson e o De La Cruz aqui e pode botar o Arrascaeta central, então você tira o Gerson, tira o De La Cruz, então joga sem volante, porque você acha que o Peñarol não vai atacar, sei lá. Mas no ataque, você ou coloca um 4-4-2, também é uma possibilidade, mas a gente sabe que o Tite não tem um plano B, né, taticamente, ou você coloca cada um na sua posição para facilitar. Ele não fez isso. Ele pegou o ponta de esquerda e improvisou no meio. Ele pegou o ponta direita e botou na esquerda. Ele pegou um meio e botou na direita. Caralho, ele improvisou as 3 posições. A prova da loucura. Estou fazendo críticas ao Tite. O cara, Rica, passar pano. Eu não sei, irmão. Não sei o que eu fiz pra tua mãe. Ela deve ter ficado muito chateada, irmão. Desculpa, filhão. Ele improvisou 3 posições para corrigir uma coisa que ele tinha as opções ali, que se ele colocasse o 6 por meia dúzia, ele tinha resolvido, né? Então não acho que o Flamengo perdeu, porque o Léo Ortiz não entrou. Eu tava discutindo com meus amigos no WhatsApp, agora não, porque sem o Léo Ortiz o Flamengo vai perder. Eu falei, gente, vocês querem me convencer, com todo respeito ao Léo Ortiz, que é bom jogador, mas você não pode me convencer que um time de 200 milhões de euros não consegue jogar e não consegue criar chance de gol, porque o Léo Ortiz, que outro dia tava no Bragantino, tem 29 anos, e é um jogador nota 6,5 no máximo, esse cara não tá no time. Você não pode me convencer disso. É que nem quando o São Paulo chega pra mim e fala, sabe o que é? O São Paulo não tá mais jogando futebol porque ele perdeu o Alisson. Não é possível que você tá me dizendo isso. Que aí acabou o futebol, não. Desculpa, mas acabou o futebol. Se o Léo Ortiz é o ponto central de um time de 200 milhões de euros, se o Alisson é o ponto central de um time com Lucas, Caleri, Luciano, cara, tem alguma coisa errada. Não é possível. Ninguém mais sabe jogar futebol no Brasil. Entendeu? Que loucura isso, né? Então, eu acho que o Tite errou pra caralho na hora que ele mexeu em todas as peças lá da frente. O Tite não faz um bom trabalho no Flamengo, não encaixou, não deu liga, não acertou. Se o Flamengo demitir, vai estar dentro de um contexto super aceitável pelo ano e pelo momento de complicada situação aí de eliminação eventualmente. O Peñarol não perde em casa desde abril. Quando ele perdeu em casa em abril por 3-1 para um time que eu não vou lembrar nem por um caralho nome, porque não foi o Nacional, ele perdeu com o jogador expulso. Então até isso tem assim, o Peñarol não perde há muito mais tempo do que isso em casa. É difícil imaginar que o Flamengo vai chegar lá, com essa bola que ele está jogando, vai ganhar o jogo. Mas o Flamengo é muito melhor que o Peñarol. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo investiu nos últimos 3 anos, 3 ou 4 se não me engano, 200 milhões de euros em contratações. O Peñarol investiu 3,5. Nós estamos falando de uma discrepância muito forte. O que por um lado é bom, que mostra para as pessoas que futebol ainda não é só dinheiro. No dia que for virar basquete, a NBA, você sabe que vai ganhar. Quando não for, você vai conseguir continuar assistindo jogos como esse, ou como os de ontem, onde o São Paulo não jogou porra nenhuma e levou um empate. O Flamengo hoje foi surpreendido por um Peñarol que quis jogar quando teve a bola e veio aqui com 3 milhões de euros e ganhou o jogo do Flamengo no Maracanã. Ah, mas isso é um absurdo, vai dizer o flamenguista mais afoito. Porra, não pode, não, pode sim. Pode sim. O que não pode é jogar do jeito que jogou. Isso aí não pode, beleza? Não pode jogar o que jogou. Não pode criar o pouco que criou. Não pode ter tão pouco domínio do jogo e opções como teve. Perder um jogo de Libertadores pro Peñarol, apenas um Enzo de fraldas pode acreditar que isso é um absurdo. Nós estamos falando, eu repito, de um time pentacampeão da América, de um time que tem 46% da população uruguaia torcendo para ele. É muito mais do que o Flamengo tem no Brasil, por exemplo, proporcionalmente, obviamente, né? E um time tricampeão mundial. Esses caras sabem jogar isso pra caralho. Pra caralho, esses caras sabem jogar isso. Eles dão aula. Se o Peñarol, como clube, for na Gávea, ele dá uma aula pro Flamengo de como jogar isso. Então o Flamengo não tá perdendo pra um time de bosta, não tá perdendo pra um timinho, não tá perdendo pra Madureira, nada disso, tá? Então vamos separar um pouquinho as coisas também, porque a gente sabe como é que a imprensa é com o Flamengo. Vão querer botar o Peñarol como se fosse um time de terceira divisão, por causa do orçamento do Peñarol, e ignorar de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de um time que você tem que ter muito respeito, né? Peñarol é uma pica, e o Peñarol sabe jogar essa porra, e pesou pra caralho. E ainda fiz até uma piada com meus amigos, vou repetir aqui em tom de sério, mas eu fiz brincando com eles, mas vou falar. Você teve um jogo hoje, na hora de falar de camisa, etc, na hora de falar de grandeza, favoritismo, você teve um jogo hoje contra um time pentacampeão da América e tricampeão do mundo. O outro time é campeão do mundo e tricampeão da América. Então, se for por esse critério, né,
A gente tem no mínimo, uma grandeza parecida. Não tem, né? Não vamos meter essa. Então, e vamos excluir do começo da conversa a ideia de que o Penharol é uma piada e que o Flamengo não poderia perder o jogo. Isso quem vai noticiar para você amanhã é a Flapress para te vender jornal. Ela vai dizer que é um absurdo, que o Flamengo não pode perder um jogo com o Penharol. Aquele monte de bosta que você fala toda vez que o Flamengo perde o jogo, se vende essa merda para o torcedor do Flamengo acreditar. Um monte de idiota confirma e acha que é isso mesmo. O Flamengo tem que ganhar todos os jogos, etc. Não tem. Penharol é o Penharol. Quando o São Paulo foi jogar com o Nacional, eu falei a mesma coisa aqui. Falei rigorosamente a mesma coisa. O São Paulo pode perder pro Nacional. Ah, mas o Nacional é o Nacional do Uruguai. É uma pica. Tem uma história do caralho, uma camisa, sabe jogar, tem torcida, ambiente. É foda. É outro brinquedo. O Uruguai não é ruim de bola, não, irmão. Não. O Flamengo perde pro Penharol. Na verdade, o Flamengo volta a perder no Maracanã, em jogo de Libertadores, depois de mais de 5 anos. E justamente para aquele time que tinha vencido o Flamengo em 2019, agora o Penharol. O Penharol mereceu vencer o Flamengo. A atuação do Flamengo hoje é uma atuação vergonhosa, uma atuação de time pequeno. E todo mundo é culpado nessa história toda. O Tite é culpado, os jogadores são culpados, diretoria é culpada. Inclusive, a diretoria é a mais culpada nessa história toda. É a mais culpada. É uma diretoria que não cobra a melhoria da comissão técnica. É uma diretoria que está mais preocupada com eleições. E quando eu falo eleições, é no plural mesmo. Sabe por quê? O Rodolfo Landim, ele está empenhado em aparecer apenas para dar suporte ao candidato dele na eleição presidencial do Flamengo. O Marcos Braz, ele está empenhado a ser reeleito vereador no município do Rio de Janeiro. O Cacau Cota, nitidamente utilizando o Flamengo para ficar bem e, quem sabe, conseguir ser eleito a vereador no município do Rio de Janeiro. O Flamengo se tornou uma bagunça. O time em campo é o retrato do que é o dia a dia do Flamengo. Uma zona. A verdade é essa. Ridículo o que o Flamengo proporcionou hoje ao torcedor rubro-negro. Diga-se de passagem, mais uma linda festa no Maracanã. Mais de 64 mil pessoas presentes no Maracanã. E o que esse torcedor, que fez de tudo para ir ao Maracanã, quem é do Rio de Janeiro sabe o que está acontecendo na cidade, está um caos, Rock in Rio, transporte público um caos, engarrafamento, tudo fechado. O torcedor do Flamengo, mesmo no horário, que não é o ideal para o torcedor ir a um estádio, 7 horas da noite, marcou presença. Fora aqueles torcedores que vieram de outros estados, que não são do Rio de Janeiro. Chegaram no Maracanã essa noite e viram uma atuação ridícula do Flamengo, patética. Eu não consigo salvar nenhum jogador. Ninguém jogou bem hoje no time do Flamengo, mas ninguém. O Rossi não teve culpa no gol, mas cada reposição dele, meu Deus do céu, coisa ridícula. Varela mal demais no primeiro tempo. Entrou o Wesley esforçado, mas nada pôde fazer. Fabrício Bruno Léo Pereira, mal demais. Alexandro mal. Pulgar nem se fala. Ridículo a atuação do Pulgar hoje. De La Cruz mal fisicamente, andando em campo. Arrascaeta andando em campo. Nem o Gerson, que vinha se destacando, não conseguiu fazer nada sozinho. Bruno Henrique e Gonzalo Plata também nada fizeram no ataque. E aí eu tenho que ver o Tite colocar Carlinhos. Ou vocês acham mesmo que o Gabigol não tinha condição de jogo? Com uma fibrose muscular, você acha que ele não poderia jogar? Mas eu entendo ele. Ele tá vendo o Carlinhos na frente dele, gente. Que atuação é essa? O Tite precisa entender que o trabalho dele é fraco no Flamengo. É fraco. Aí toda vez que tem um resultado negativo, ele é questionado na entrevista coletiva, ele não gosta. O filho dele também não gosta. É um trabalho ridículo. Fraco. Ah, mas estamos em 3 competições. E daí? E daí? Quem assistiu o jogo do Botafogo ontem pôde ver um Botafogo
voando em campo. Tudo bem, não ganhou, não botou a bola na rede. Mas qual time está melhor? Qual time que você para e assiste? O do Botafogo. Ou vocês vão assistir do Flamengo jogar hoje? Esse futebol pífio, ridículo. A culpa maior é da diretoria. É da diretoria. Cadê o Marcos Braz agora? Ele vai botar a cara? Ou ele só aparece na zona mista quando o Flamengo ganha? Ele só aparece quando o Flamengo ganha. Só nas horas boas. Só nas horas boas. O que o Flamengo proporcionou hoje ao torcedor rubro-negro é lamentável. Não é possível que os jogadores, a diretoria, o Tite, não tenham um pingo de vergonha na cara para chegar e pedir desculpa ao torcedor. O torcedor não merecia isso, gente. A torcida do Peñarol fazendo a festa dentro do Maracanã. Ninguém, o torcedor rubro-negro não merecia assistir a isso, ver a isso. E, de verdade, eu não consigo salvar ninguém na noite de hoje. Ninguém. Eu queria salvar alguém. Mas vou salvar quem? Me fala um jogador que jogou bem, cara. O Tite foi muito xingado pela torcida do Flamengo no Maracanã hoje, mas muito. Ei, Tite, vai tomar caju. Ei, Tite, vai tomar caju. E na boa, posso ser bem sincero, o contrato do Tite acaba em dezembro e chega. Já deu, gente. Já deu. Ele vai completar 1 ano de Flamengo. Como a gente consegue avaliar esse trabalho do Tite? Eu avalio como fraco. Fraco. Fraquíssimo, por sinal. Fraquíssimo, por sinal. O time hoje foi um bando em campo. De organização tática nas alturas. Um deserto de ideias. Nada. Fóssil está ali beirando 40 milhões de reais por mês. Um time que tem uma folha de pagamento de 40 milhões de reais por mês, que tem uma comissão técnica com um treinador que ganha mais de 1,5 milhão por mês. Treinador que dirige a seleção brasileira nas 2 últimas Copas. Pode perder para o Peñarol em pleno Maracanã por 1-0? Eu acho engraçado, porque ainda tem muita gente que defende o Tite. Tem, acredite se quiser, tem. Tem muita gente que defende o Tite com a seguinte argumentação: o Flamengo está vivo nas 3 competições. O Flamengo não tem do que se queixar. Esses rubro-negros que reclamam de barriga cheia. O trabalho do Tite, segundo eles, é muito bom. Como é que alguém pode achar o trabalho do Tite muito bom vendo o Flamengo jogar? Será que alguém que viu o jogo de hoje terá a coragem de dizer amanhã, de repetir amanhã, que o trabalho do Tite é muito bom? Se empolgam com muito pouca coisa. Se empolgam com uma vitória sobre o Bahia no Maracanã por 1-0, porque o Flamengo não sofreu riscos. O Flamengo derrotou o Bahia para se classificar por 1-0. 1-0 lá, magrinho, com uma atuação que muita gente achou boa e eu já achei uma merda. Repito, para mim a atuação em Salvador foi uma merda. O resultado foi muito bom. O resultado foi muito melhor do que a atuação. O resultado foi, inclusive, injusto, porque o Bahia dominou a maior parte das ações. Mas aí saiu aquele gol do Bruno Henrique, a única jogada efetiva do Flamengo naquela partida. E os adoradores de técnico. Nós temos hoje em dia essa classe, né? Analista técnico, tático, não são todos, não vou ser injustos, mas a maioria é adorador de técnico. Então ele sempre procura uma maneira de justificar as lambanças que o técnico fez. Eu pergunto a vocês, o que vocês acharam da escalação de hoje? E eu falo com a tranquilidade de quem escreveu isso em todas as redes sociais antes da bola rolar.
Como é que você tira do time o cara que vinha jogando melhor, que era o Léo Ortiz? Qual o sentido de barrar o Léo Ortiz de qualquer posição para ficar com o Pulgar e com o Fabrício Bruno? O Léo Ortiz, para quem não lembra, foi o jogador, estou até suando, cara, eu estou tão irritado com o Flamengo do Tite hoje que eu vou ter que tomar uma garrafa de uísque, não vai ser um copo só não. O Léo Ortiz foi o cara que, ao lado do Gerson, segurou aquele Flamengo na travessia do deserto. Lembra da travessia do deserto, que eu tantas vezes falei? Quando o Flamengo ficou sem 5 jogadores, sem Vinha, sem Varela, sem Pulgar, sem Arrascaeta e De La Cruz. Foi o Léo Ortiz que segurou a peteca lá no meio-campo. Foi o Léo Ortiz que estava jogando melhor no meio-campo nesses últimos jogos. E, no entanto, o Luminar, o técnico que muita gente ainda considera o melhor brasileiro em atividade, o melhor treinador brasileiro em atividade. Pois bem, esse cara barrou o Léo Ortiz. Vou tomar uma coca aqui junto com essa coisa, cara, que eu tô suando barbaramente. Isso é raiva. Barrou o Léo Ortiz. Além disso, o Varela estava jogando muito menos que o Wesley. O Wesley, que vocês sabem que eu sou extremamente crítico a ele. Mas o Wesley fez 2 ótimas partidas, as 2 últimas partidas do Flamengo. Sempre que entrou muito bem. E o que o Tite fez? Botou o Varela de titular e botou o Wesley no banco. Pior, sabendo que o De La Cruz estava saindo de 3 semanas de recuperação no DM e que o Arrascaeta também não estava 100%, ele começou com os 2. O De La Cruz não viu a cor da bola e saiu, cabisbaixo. Eu desconfio que o De La Cruz, a contusão dele, é mais séria do que se tem falado. Já falei aqui sobre o joelho, já mostrei aqui o relatório de todas as contusões no joelho que ele teve na época do River Plate. Quem me mandou isso foi o Júlio Miguel Neto, o repórter que cobre o Flamengo e tem o seu próprio canal, junto com o Paparazzo, um e o outro só dele. E o Flamengo não se pronuncia sobre isso. Aliás, o Tite, quando perguntado sobre isso, não, o De La Cruz não tem nada no joelho. Amigos, aguardemos. Tomara que eu esteja errado. Mas o De La Cruz, a sensação que eu tenho é que ele está bichado. Não um bichado que nunca mais vai voltar, mas que vai ter que fazer alguma coisa mais séria. Pois bem, o Tite começou com ele e com o Arrascaeta, sabendo que os 2 não estão 100%. Não teria sido mais inteligente começar com um, deixar o outro no banco e depois trocar no intervalo? Não, ele botou os 2. Apostou tudo contra a banca. Meus amigos, o que aconteceu com o Flamengo, cara? Na verdade, eu sei o que aconteceu, que acredito que a maioria aí sabe. Eu concordo com quase tudo que o Rica Perrone disse na live dele, como eu trouxe pra vocês aqui. Primeiro, cara, por que o Tite inventa tanto assim nesse time? Por que ele colocou o Gerson na direita e trocou o Gonzalo Plata jogando pra esquerda, cara? Por que ele não botou os caras nas funções dele? E se quisesse improvisar alguém, tem que improvisar o Gerson. Porque o Gerson que não é dessa função. O Gonzalo Plata joga ali. A função dele é a direita. Ele é o substituto do Luiz Araújo diretamente. Ele foi contratado para isso. Não. Mas o Tite tem que inventar. E na minha opinião, e eu quero saber a sua opinião também, deixa nos comentários. Sei que alguns não vão concordar comigo, mas eu concordo que o Carlinhos tem que ser o titular desse time na ausência do Pedro, porque ele é o substituto direto, cara. Ele foi contratado para isso. Tem que ter confiança nele. Querendo ou não, ele é um cara de força física ali na área. Se a bola vier na cabeça dele, ele vai cravar, como ele já fez em 2 partidas decisivas para o Flamengo. E tem que confiar, cara.
Se o Flamengo tivesse jogado o que ele jogou no final, aquelas bolas aéreas, e o Carlinhos tivesse desde o início, eu tenho quase certeza que o Carlinhos ia cravar uma bola dessa dentro do gol. Mas improvisou o Bruno Henrique, que também não é um jogador ruim fazendo essa função, mas a função de origem dele é na esquerda. O Bruno Henrique é um jogador de corrida, ele precisa botar essa bola em velocidade. E ele não conseguiu fazer nenhuma vez isso no jogo. Enfim, quero saber sua opinião, deixa nos comentários. O que você achou dessa partida? Quem foi o real culpado? Será que foi o Tite? Será que foi os jogadores? Ou todos têm a sua parte de culpa nessa partida? E agora, será que o Flamengo vai conseguir a vitória na casa deles? Bom, deixa nos comentários sua opinião. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para o Vene Casagrande, para o canal do Renato Maurício Prado e para o canal do Rica Perrone. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para esses canais. Não esquece de deixar o seu like também para dar uma moral para eles. E se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.